Meus amigos, eu estou aqui para contar para vocês de um golpe que estão querendo dar em você e na democracia brasileira. Basicamente, o que está acontecendo? Querem convencer você, baseado em nada, que já há um afunilamento total entre Lula e Bolsonaro para a escolha do próximo presidente do Brasil em outubro de 2022. Não tem outro nome para isso a não ser golpe. Primeiro, faltam 500 dias para a eleição. A eleição, nós estamos agora ao final de abril, começo de maio, a eleição será em outubro do ano que vem. Então, em primeiro lugar, quem diz que já está decidido, que nós já temos um segundo turno pronto, está mentindo, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Se você olhar, por exemplo, como estavam as pesquisas e como é que estava o cenário eleitoral ali em meados de 2017, um ano e meio antes da eleição de 2018, você tinha uma Marina muito bem colocada, você tinha um Lula liderando e você tinha um Bolsonaro ali muito correndo por fora. E quanta coisa aconteceu em um ano e meio? Você teve a prisão do Lula, você teve um atentado, você teve uma série de externalidades e no final das contas, o que acabou acontecendo? Bolsonaro acabou sendo eleito. Então, se eu puder resumir, se eu puder pedir para você guardar uma coisa desse comentário, desse vídeo, não caia nesse golpe que só interessa hoje a militância do Lula e a militância do Bolsonaro. A militância do Lula porque ela acha que ela derrota o Bolsonaro, né? O Lula realmente é um sujeito que pontua muito bem nas pesquisas, ele foi eleito presidente 2 vezes, depois elegeu a sucessora 2 vezes, ele liderava as pesquisas quando foi preso, e agora, quando ele é basicamente inocentado, não tecnicamente, mas em termos práticos, inocentado dos seus processos pelo STF, o que acontece? Ele volta a liderar as pesquisas. No segundo turno, então, ele dispara. Ele tem pesquisa que ele está quase 20 pontos na frente do Bolsonaro no segundo turno. Uma liderança muito, mas muito folgada. Então, é muito fácil para o Lula e para o petista médio, para a militância do Lula, você entender que ele esteja querendo afunilar com o Bolsonaro, porque ele acha que é um cachorro morto, que é muito fácil bater. Para o lado do Bolsonaro, você vê o quê? Primeiro, existe uma esperança de que achar que as pesquisas não funcionam, que as pesquisas estão erradas, mesmo que as pesquisas que eles encomendem e não divulguem batam igualzinho com as pesquisas que são publicadas, mas eles nunca vão dizer, não vão admitir, nem para eles mesmos. Então eles ficam repetindo que pesquisa é comprada, que pesquisa não existe e que ele pode ganhar. Enquanto isso, na paralela, o que ele vai fazendo? Ele vai confiando numa recuperação da economia pós-pandemia, que possa dar para ele de novo bons patamares de popularidade. Ele acha que ele vai poder culpar governadores, vai poder culpar todo mundo pela pandemia e sair de vítima, o que isso também daria dividendos políticos para ele. E ele também fica espalhando teoria conspiratória sobre a urna eletrônica, criando uma suspeição, porque vai que ele perde de pouco, ele acha que ele pode incendiar o país numa discussão de que houve manipulação dos resultados da urna. E no limite, claro, ele pode assustar a classe média, ele pode assustar parte da elite brasileira e pode assustar parte das Forças Armadas brasileiras em relação ao que seria a volta do PT ao poder, e nesse sentido conseguiria aí lutar por um estado de sítio, por uma virada de mesa, pela implementação de um regime mais de força do que nós temos hoje, o que, vamos combinar, a gente sabe que é o que está na cabeça de muita gente ali que circula o Palácio do Planalto, que detesta a democracia e que adoraria que a gente tivesse um cavalo de pau democrático no país. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte: o histórico das pesquisas eleitorais, desde a queda da Dilma Rousseff, já traziam Lula e Bolsonaro bem colocados. Então nós estamos vivendo hoje uma situação parecida com o que a gente viu ali, principalmente a partir de 2017, onde você tinha o Bolsonaro se consolidando e fazendo ali um contraponto ao Lula. Mas é bom lembrar que o Lula liderava as pesquisas até ser preso. Então, o fato dos dois polarizarem não significa que os dois estivessem em igualdade de condição nas pesquisas ou com a mesma probabilidade de ganhar.
mesmo depois do atentado, o Bolsonaro ainda demorou um pouco a engatar nas pesquisas, porque alguns segmentos da população brasileira sempre e historicamente tiveram muita resistência ao Bolsonaro e aos seus familiares, principalmente o segmento feminino. Eles, aqui no Rio de Janeiro, que é o estado da família Bolsonaro, eles sempre tiveram muita dificuldade com o voto feminino. Por motivos aí que a gente pode discutir oportunamente, mas isso é fato, né? Você pega toda a pesquisa de 2016 para trás e não era os votos, se você comparasse voto de homem e de mulher para a família Bolsonaro e especialmente para o Jair Bolsonaro, você dava uma proporção de 3, 4, 5 para 1, né? Então, aonde que o Bolsonaro cresce no voto feminino? No atentado, no 6 de setembro de 2018, quando ele sofre um atentado que quase tira a sua vida, e isso trouxe, de certa forma, uma humanização da figura dele, daquele sujeito agressivo, machão, briguento. Foi mostrado um lado humano dele, que muita gente se compadeceu, e teve muita gente também dentro de uma visão torta religiosa que parte dos brasileiros tem, né? Que não, até tecnicamente nem dá para chamar de religião, vamos chamar de supersticiosos, né? Uma visão supersticiosa da vida, em que acha que o fato dele ter sofrido um acidente seria alguma forma uma maneira de dizer que ele era um Messias, que é o nome do meio dele, né? Jair Messias Bolsonaro, que ele seria um predestinado e que ele estaria, que aquilo ali seria um sinal das divindades, né? Seja lá qual for a matriz que a pessoa que acredite nisso esteja ligado, mas não passa de uma superstição, né? E essa visão supersticiosa, por incrível que pareça, acabou levando muita gente a optar pelo voto nele. Então, é bom você lembrar que nós temos no Brasil uma tendência a ficar repetindo, não tem, mas já vai votar em quem? Não tem opção, eu não sei em quem votar. Mas olha, hoje, mais de 500 dias antes da eleição, você tem uma série de nomes aí colocados. Eu não vou nem falar do Luciano Huck, que vai ficar na Globo, mas você tem o João Amoedo, você tem o Luiz Henrique Mandetta, você tem o Ciro Gomes, você tem o Sérgio Moro, agora começa a aparecer bem o Danilo Gentili, você tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, você tem o próprio João Dória, enfim, você tem já uma quantidade bem razoável de nomes colocados como pré-candidatos aí à sucessão do Bolsonaro no que vem, e outros nomes podem surgir, por que não? O nome do Eduardo Leite, por exemplo, é um nome muito recente, surgiu outro dia e já está aí fazendo manchetes e criando um momento político. Por exemplo, eu não descartaria o nome dele, é um candidato competitivo como todos os outros. Então, é um desserviço para a democracia brasileira, uma democracia jovem, uma democracia frágil, um país que teve tantos golpes de Estado, que teve tantas viradas de mesa, um país com tantos problemas na política como nós temos. Um ano e meio antes da eleição, está todo mundo aí, principalmente uma parte aí da classe falante, dos microfones de aluguel. Você vê muita gente aí se recusando a ter um debate político de alto nível, de discutir o Brasil, de discutir os melhores caminhos para a nação, e ficam nessa de querer, não, já acabou. Até aquele garoto youtuber, o idiota completo, que lamentavelmente foi colocado no debate político público, sem nenhuma credencial moral ou intelectual para isso, mas enfim, que fica aí gritando que ou Lula ou Bolsonaro, ou Lula ou Bolsonaro. E, de novo, eu não estou aqui, não é meu papel patrulhar o voto de ninguém, você vota em quem você quiser. Essa é a beleza da democracia, você tem toda a liberdade para votar em quem você quiser. Agora, não me venha com essa conversa de que já está decidido o segundo turno do ano que vem. A eleição é em 2 turnos exatamente para isso não acontecer. Tá? A eleição é em 2 turnos, para que você, no primeiro turno, você escolha por convicção, você escolha o político que mais se identifica com você, com seus valores, com seus ideais e quem mais você acredita. Então você faça isso, em respeito a você, em respeito ao seu voto, em respeito ao seu país e à democracia brasileira. No primeiro turno, vote em quem você acha, no seu coração, que é o melhor candidato. No segundo turno, aí você vai olhar dos 2 que sobrarem dentro desse pleito, quem você acha que é o menos pior para o país e faz uma opção útil. Tá bom? Não caia nesse golpe, porque não tem outra palavra. O que estão querendo fazer é te dar um golpe e não caia nele.
Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu sou Alexandre Borges para a Gazeta do Povo.